agora a gente vai falar então rapidinho sobre os orgonites. Orgonites, gente, é o motivo pelo qual, inclusive, o Mundo Hertz foi criado, ó, que era os orgonites. Por quê? Porque no começo, lá atrás, quando eu me reprogramei, eu usava os orgonites em toda a minha casa, como até hoje eu uso, para o processo de transmutação, tanto de campos eletromagnéticos, eu vou explicar por quê, como também de energia negativa e positiva, tá? Transmutação de energia negativa para positiva. Então, lá no começo, quando o Mundo Hertz era na minha bolsa, o que eu vendia principalmente era os japamalas e orgonites, né? Principalmente isso. Era praticamente o e-commerce nasceu para vender orgonites. Toda vez que eu falava sobre orgonites numa palestra minha, como ferramentas de reprogramação mental e de aumento de frequência vibracional, as pessoas ficavam enlouquecidas e as pessoas não sabiam onde comprar. Então, foi por isso que eu comecei a vender orgonites lá no meu início de carreira, né? Lá no meu início de carreira. E aí eu começo, então, primeiro, eu vendo esses produtos para poder comer. Levando para quem entrou depois, levava na minha bolsa de ombro, alguns produtos. Como começou? Eu falava sobre orgonite e sobre o japamala, coisas que eu usei para me reprogramar. E as pessoas ficavam maravilhadas, encantadas, me pediam aonde comprar. Então logo eu fui esperta. Eu pensei o seguinte, já que eu falo sobre orgonites, então, e as pessoas querem comprar, eu vou vender. Então eu passo a produzir o orgonite, eu aprendo a fazer, faço de madrugada enquanto os meus filhos dormem. Então, no começo eu fazia, logo eu entendi que eu não conseguiria fazer, porque é um processo que tem resina, tem cheiro, tem que ter equipamentos. Eu morava dentro do escritório com os meus filhos ali. Logo eu entendi que eu não tinha como fazer, mas os primeiros fui eu que fiz. Eu fazia de madrugada, enquanto as crianças dormiam, para eu poder levar na palestra e vender na palestra. E aí eu tinha uma lojinha, que era a Jaque que cuidava, uma lojinha desse tamanho aqui, que ficava na porta da palestra. E esse dinheiro que eu vendia ali, não era um orgonite desse tamanho nunca, meu orgonite era desse tamanho assim, um orgonite desse tamanho aqui, ó. E aí, nem existia essa forma de pirâmide na época, isso aqui nem existia. Tô falando de 8 anos atrás. A pirâmide nem existia. Isso aqui, imagina. Depois isso é uma que vieram. evolução. Nossa, isso aqui, ó, é 100 anos de evolução do orgonite que eu vendia. Eu vendia um orgonite desse tamanho aqui, que era um quadradinho, e mal feito. As rebarbas, eu com a lixa de unha, para você ter uma ideia, mas não importava, porque o poder dele era o que realmente importava, né? Era o poder, e o poder realmente era testado e afirmado que funcionava. Então, orgonite era aquilo que eu utilizava para me reprogramar, e eu falava isso então nas palestras. Primeiro, porque eu uso do orgonite, porque eu morava dentro do escritório alugado, recordam? E dentro de um escritório alugado, que era onde eu morava, eu tinha milhões de cabeamentos de internet, de fios de computador na minha cabeça, na cabeça das crianças. Então, eu morava dentro do escritório, no meio do cabeamento de fios, no meio dos fios de internet, dos fios de computador, de telefone, de forno micro-ondas e toda essa poluição eletromagnética. E eu percebia aquela loucura mental, tanto nas crianças como na gente. E aí eu descobri, dentro do despertar da consciência, que o orgonite, ele tinha o poder de fazer a conversão, a transmutação dessa poluição visual, essa poluição eletromagnética, como também a função deste aparelho, que ele tem a função de um aparelho, a função dele também era fazer a transmutação da energia negativa em positiva. Então, eu tinha ele por todas as partes da casa. Principalmente, eu utilizava um desse tamanho aqui que eu tenho até hoje, que é o Neutrons Black, depois eu explico sobre ele. Eu tinha um desse tamanho aqui, que era colocado embaixo do travesseiro das crianças. Então, ficava embaixo do travesseiro de cada um dos meus filhos, da minha também, ou embaixo da cama, porque eu estava no meio de milhares de fios
né, e internet, enfim, tudo mais, num prédio comercial. Eu era a única moradora de um prédio comercial, tanto que à noite eu era a única pessoa que estava nesse prédio. Eu era a única, porque eu morava dentro do meu escritório alugado num prédio comercial, num prédio 100% comercial, onde eu era a única pessoa que estava ali à noite, porque eu morava ali. Então, pensa o que era realmente esse prédio. E eu sentia realmente essa loucura mental, que é essa poluição de celular, né? Então ele faz a transmutação e o bloqueamento da energia do celular, do campo eletromagnético do celular. Então existiam os celulares, existia a internet, os computadores, o forno micro-ondas, enfim, tudo, né? Então, simplesmente eu tinha os orgonites pela casa inteira, mas eu colocava embaixo do travesseiro das crianças, como também embaixo da cama deles, como da minha também, tá? E utilizamos até hoje. Eu já tenho por todos os lugares da casa, eu tenho os orgonites estrategicamente, né? Em todos os ambientes da minha casa tem orgonites. Então, eu utilizo o orgonite antes de ser palestrante, antes de ser terapeuta, no meu processo de reprogramação mental, por compreender o poder nele na transmutação de energia negativa para positiva, como também toda essa função eletromagnética. Então, qual que é a história? O orgonite ele foi inventado ou então descoberto lá em meados de 90 pelo cientista William Reich, que ele era um argônomo, né? Ele foi o primeiro cientista a não só provar a existência do orgone, que é a bioenergia, mas ele também descobriu a capacidade de acumular em camadas alternantes o material orgânico e o material metálico. Então, a partir do momento que ele foi, olha as camadas, ele compreendeu que ao alterar, a fazer, né, colocar aqui em camadas o material orgânico com o metálico, o que o orgônio faz? O orgônio, ele é energia vital, né? Então, aqui nós temos o orgônio como energia vital, que potencializa a energia do local, e nós temos os materiais que vão fazer a transmutação, que é como se fosse transmutar a energia ruim em energia boa, né? Enquanto que os geradores de orgônio, em forma de orgonite, eles transformam toda a energia em positiva. Se ela vem positiva, ela é transformada, ela é mantida, né? Ela é transformada em positiva. A espiral cobre, que a gente tem aqui o cobre junto com o metal, junto com os materiais, ela cria um vórtice positivo que direciona o fluxo de energia para a cocriação desejada. A resina é um material orgânico que tem a função de captação do padrão energético alto e baixo. Os metais utilizados no orgonite, como por exemplo o cobre, o alumínio, o ferro, né? Eles fazem o processo de transmissão e troca de informação, né? Ó, aqui nós temos a pirâmide que eu falei, ó. A pirâmide, o aspiral. Esse aqui é muito bom para cobre, o espiral. O espiral, o cobre, o alumínio, né? Então essa que é a função então do orgonite. Ele foi descobrindo que esses materiais faziam essa transmissão e essa troca de informação, que é a transmutação. Como se fosse uma blindagem do campo eletromagnético, mudando a energia negativa ou a energia eletromagnética em uma energia positiva ou em uma energia limpa. Então o orgonite, ele tem esse poder de transmutação, mas também de aumento de frequência vibracional. A nossa mente, ela tem as divisões de consciente, inconsciente e subconsciente, né? E aí o que acontece? Na reprogramação mental, as ferramentas que eu tô te mostrando aqui, desde uma afirmação, a despertar da pineal, ou como também utilizar um orgonite na reprogramação mental, todos esses materiais ou equipamentos ou ferramentas, eles vão assumindo a função específica de nos ajudar a elevar frequência, a mudar a frequência. Então, o orgonite ele não apenas tem a função de fazer a transmutação eletromagnética de tudo aquilo que existe de poluição
eletromagnética, né, desses cabeamentos todos do celular, do micro-ondas, dos computadores, como também, como eu falei, da energia negativa do local, das pessoas, para um padrão positivo. Então, ele é legal, eu usava isso para transformar positivamente a minha casa, a minha vida com as crianças, e essa então que é a história dele no nosso e-commerce com o primeiro produto que começou então a ser vendido. O primeiro produto foi o orgonite, depois veio o japamala. Então, transmutar quer dizer mudar de uma natureza para outra coisa, em outra, ou seja, transformar. E assim nós mudamos a polaridade da escassez para a prosperidade, né, do medo na coragem, a ansiedade em equilíbrio, né, e refere-se a essa mudança interna de pensamentos negativos, angustiantes, vibração, crenças limitantes para o alinhamento completo com os teus objetivos. E além disso, por ele ser um aparelho transmissor e receptor de frequência, de transmutação de energia, ele faz essa transmutação dos estados mentais físicos negativos para a polaridade positiva. Mentais, que são as nossas emoções, e o físico, que é a nossa casa, o ambiente em que nós estamos, criando uma blindagem energética, um escudo de proteção contra a frequência abaixo e os campos eletromagnéticos que têm a função realmente que são cancerígenos, que criam doenças, que deixam a gente completamente transformado e enlouquecidos, né? Com a mente totalmente agitada por causa da poluição que existe aí, eletromagnética. Então, utilizamos o orgonite principalmente com essa função. Aliás, tem muitos outros benefícios, mas especificamente falando como que eu utilizava ele, então, na minha vida, no meu processo de reprogramação mental, tá? E aí nós temos também o Neutrons Black. O Neutrons Black, então aqui nós temos um orgonite. Existem vários orgonites para você escolher o modelo que você quiser. Tem que ter na casa dela, pra harmonizar. Inclusive, aí o que acontece é o seguinte, conforme o tamanho, é o campo que ele tem o poder de proteger. Então, por exemplo, um orgonite desse tamanho, gente, ele tem o poder de blindar a tua casa inteira. Aliás, tô pensando numa casa pequena, talvez você tenha uma casa grandona. Eu tô subestimando tua casa, desculpa, né? Tô literalmente subestimando tua casa. Uma casa aí de uns 100 metros quadrados, tranquilamente um orgonite tem o poder de fazer o campo de transmutação total. Mas o ideal é com que você tenha realmente, né? Você tem um ambiente que tem ali a internet, né? No quarto é legal. Por exemplo, eu tenho na minha cabeceira de cama, até porque fica o celular. No quarto das crianças também tem, porque o quarto das crianças tem computador. Hoje em dia, né, o quarto das crianças tem computador, tem internet, tem televisão, né? Tem TV, tem internet, tem lá o videogame, tem o celular, tem o tablet. É assim na casa de vocês? Aqui é assim. Então, em todos os quartos, eu também tenho os orgonites com a função principal de fazer essa transmutação eletromagnética do celular, da internet. Eu tenho, gente, no quarto das crianças, inclusive eu tenho um modem, para vocês terem uma ideia. Tem um modem, que é pior ainda, mas eu não tenho alternativa. Então, como que eu equilibro isso com o orgonite? Olha esse que lindo, esse aqui da riqueza, da prosperidade, esse dourado, essa aqui é maior ainda. Os orgonites são lindos. Tem mais algum ali? Pega aquela ali. Tem lá no escritório, tem alguns também. Essa é a mesma. É a mesma? Então, aqui os orgonites, tá? Esses aqui, ó. mundohertz.com.br para você ver os outros modelos. Olha, cada um tem uma frequência. cada um tem uma frequência. Cocriação, tem ó, paz, tem esse é o da amor. cocriação, esse aqui é o da proteção, tem o da dinheiro. paz, tem o do amor, tem o do dinheiro, né? Porque aí também você utiliza o orgonite para fazer teu pedido, para fazer tua cocriação, além de ele ser, de novo, um acessório de decoração igual o teu japamala. Ele também é um acessório utilizado de decoração para casa e convenhamos, é lindo ter o orgonite como decoração da casa. Minha casa inteira tem orgonite, né? Como também você pode utilizar, né, para fazer então a técnica e fazer ali o teu pedido.